Olá, tudo bem? Então nós vamos dar início aqui à nossa aula 00 de Direito Constitucional, perfeito? Bom, então o tema de hoje, vamos seguir aqui comigo, aula 00, nós vamos falar um pouquinho do preâmbulo da Constituição. Tudo bem? É uma parte que dificilmente aparece em prova de modo geral, concurso público ou então exame da ordem, mas é interessante a gente dar uns pequenos comentários sobre isso daqui, até mesmo porque ele faz parte da Constituição. Nós temos o preâmbulo, nós temos a parte dogmática, embaixo, que são as leis, e nós temos os atos, os ADCTs, atos e disposições transitórias constitucionais. Então, vamos anotar isso daqui, é importante, Estrutura da Constituição. Então, nós vamos ter aqui o preâmbulo, faz parte da estrutura. Nós temos aqui a parte dogmática. Nós temos aqui o ADCT, Atos e Disposições Constitucionais Transitórias. Tudo bem? Apesar dele não ser tão cobrado, nem ele nem o ADCT na verdade, é importante a gente ter uma certa noção do que, para que ele serve e algumas informaçõezinhas sobre ele, Bom, como esse é um curso voltado, querendo te ensinar a estudar, imagina que você vai começar a estudar agora, e aí o que você tem que fazer? Cara, 90% ou mais da galera hoje em dia estuda olhando para o computador. Então, vamos usar o computador a nosso favor, Então, a primeira coisa que a gente vai vir aqui, pode ser no Google aqui, você vai digitar a Constituição. Beleza? Geralmente o primeiro site que abre do Planalto. Vou clicar aqui em texto compilado só para deixar isso mais claro para mim. Limpar os artigos que já foram revogados, enfim. Então, nós vamos lá no preâmbulo. Vamos dar o nosso ponto 1. Preâmbulo. E aqui no nosso 1.1, vamos colocar aqui o preâmbulo. Nós vamos colocar aqui o texto do preâmbulo, tá? Vamos lá. Ok. Vou colocar itálico só para simbolizar que é um copia e cola, Vamos dar uma lida no preâmbulo. Nós, quem somos nós? Somos representantes do povo brasileiro. Tudo bem? Reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Esses institutos, eles são dados em aula separada. Quando você fala sobre poder constituinte, não é o foco dessa aula em si. Mas é importante você saber, tá? Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático. Palavrinhas boas aqui. Destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais. Fazendo um paralelo aqui, só para não ficar tão leitura, aqui é bom você combinar esses conceitos de direitos sociais, direitos individuais, direito à liberdade, à segurança, bem-estar. É bom aqui você fazer um resumo sobre as dimensões dos direitos fundamentais, tá? Relembrar o que é direito de primeira dimensão, direito de segunda dimensão, direitos de terceira dimensão. Só 1, 2, 3 já está ótimo, tá? Para cima disso é divergente na doutrina, então dificilmente alguém vai conseguir te cobrar direito de quarta, de quinta, de sexta, a não ser que seja um concurso muito específico na literatura que a banca te cobra, tá? Se saber o primeiro, segundo, terceiro, tá ótimo. Direitos individuais, direitos sociais e os direitos difusos. A liberdade, a segurança, o bem-estar, desenvolvimento, a gente vai fazer um paralelo nisso, Os direitos de primeira dimensão, principalmente artigo 5º, não é só o artigo 5º, mas principalmente o artigo 5º. Os direitos de segunda dimensão, pega lá no artigo 6º, no caput do artigo 6º, e os direitos de terceira dimensão, quando você chegar na parte da Constituição de meio ambiente, enfim. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista. Eu acho que é importante aqui a gente dar um destaque nesse pluralista, tá? Ou seja, o próprio constituinte originário, aquele que está elaborando a nossa Constituição,
olhou para ela vindo de uma ditadura, vindo de um contexto ditatorial, olhando para a Constituição e fala: nós queremos uma sociedade com pluralidade de ideias. Então é importante você ter isso daqui em mente, tá? Sem preconceitos, também acho importante. Nos tempos atuais a gente dá um destaque para isso daqui, né? Sem preconceitos. Fundada na harmonia social. Infelizmente é o que a gente não tem neste momento, né? Harmonia social. E comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Dificilmente o Brasil faria alguma guerra em contexto internacional, né? Mas enfim. Promulgamos... aqui é importante, tá? Não vou especificar, não vou dar uma aula sobre isso neste momento, mas aqui é bom você fazer um paralelo também com a diferença, né? É diferente... Vamos tentar ficar bonitinho aqui. Seria uma equação que é diferente de outorgada, tudo bem? Geralmente as questões elas vêm falando sobre isso, né? Fala alguma alternativa verdadeira ou falso, ou alguma questão tipo CESP mesmo, que vem e fala assim: te coloca um texto lindinho, falando tudo certinho, tudo bonitinho, e no final troca a palavra promulgada por outorgada. Então vale a pena a gente fazer isso daqui. Sob a proteção de Deus, é um tópico que a gente vai falar daqui a pouquinho. A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, o que eu queria que você soubesse aqui? Primeiro, sobre a Constituição, sobre o preâmbulo, indo direto ao ponto, vamos colocar algumas informações importantes. Primeira informação importante que você tem que ter sobre o preâmbulo é que ele não possui força vinculativa. Falar que ele não possui força vinculativa é a mesma coisa que falar que ele não possui força de lei. Ou seja, não possui força de lei. Não vincula, não possui força de lei, ou seja, ele não é uma lei. Ele é um texto, tem a sua importância histórica, reflete o sentimento do legislador, né? Na verdade, reflete o sentimento da Assembleia Nacional Constituinte, melhor dizendo, quando eles estavam escrevendo a Constituição, na verdade, quando eles estavam juntando as informações, né, para a escrita da nova Constituição. Então ele reflete este sentimento do legislador, do constituinte originário. Ele não possui força de lei, mesma coisa que falar que ele não vincula. Ele tem a sua importância, mas existem algumas pegadinhas aqui que a gente tem que tomar cuidado. A primeira delas é que, claro, se ele não tem força de lei, é a mesma coisa que falar que ele não vincula. Ou seja, ele não obriga, ok? Entretanto, ele tem um importante papel de interpretação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você passa do preâmbulo e passa para essa parte dogmática, você vai passar para as normas de modo geral, né? Já entendendo norma como o sentido que o legislador quis trazer no texto, você vai pegar e interpretar aquelas normas com base, claro, no preâmbulo, com base no que você quis dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: se você lê uma frase isoladamente e aquele texto, mesmo que esteja na Constituição, dá margem para uma interpretação, por exemplo, preconceituosa, dá margem para exclusão de alguém, dá margem para uma ideia falsa de que aquilo ali é uma ideia que não é compartilhada, ou enfim, reflete o posicionamento de um grupo específico, a gente tem que ler aquilo ali com muito cuidado, porque no próprio preâmbulo tem a palavra pluralista, tem as palavras, né, sem preconceitos. Então, ou seja, a Constituição ela é lida como um todo, ela não é lida em fragmentos.
Direto e reto, o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões, ele traz isso, né? Fala assim, a pessoa interpreta aquele dispositivo ali de, isso aqui fala isso. Fala assim, cara, mas pensa, a Constituição ela não é lida palavra por palavra na lei. Ela é lida de forma integral. Ela é lida com base, né, em todo o seu texto legal. E o preâmbulo faz parte da Constituição. Então ele tem um papel importante na interpretação, tá? Mas, de novo, ele não é uma lei. Não sendo uma lei, é muito comum questionamento sobre controle de constitucionalidade. Então, neste momento, o que você precisa fazer? O preâmbulo não é parâmetro único para o controle de constitucionalidade. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Você não pode declarar uma lei inconstitucional com base unicamente na leitura do preâmbulo. Por quê? Porque ele não tem força de lei e ele não vincula. Claro, se ele não tem força de lei e se ele não obriga, significa que ele não pode ser o parâmetro único para controle de constitucionalidade. O que você pode fazer? Você pode estar questionando uma lei A que ela é inconstitucional, só que você vai questionar ela em relação a uma outra lei B na Constituição. Então tem duas leis que você está questionando. E a lei B, que é o seu parâmetro, você pode usar o preâmbulo como uma forma de interpretação da lei B que está servindo como parâmetro para a inconstitucionalidade da lei A. Entendeu a diferença? Você não pode pegar unicamente o preâmbulo e usar o controle de constitucionalidade. E aqui tem uma coisa importante também, já aproveitando essa deixa, que é o seguinte: o preâmbulo ele não é de reprodução obrigatória nos textos das constituições dos Estados membros. Ou seja, cada estado a gente sabe que tem a sua Constituição. Minas Gerais tem a sua, Rio Grande do Sul tem a sua, Bahia tem a sua, enfim. E, normalmente, o que eles fazem? Eles dão um Ctrl+C, Ctrl+V e colam praticamente o preâmbulo lá. Isso é obrigatório de ser feito? Não, não é. Tudo bem? E a última, que é simples, eu acho que nos tempos atuais, né, não é possível que alguém tenha mais dúvida nisso, que é a questão sobre a proteção de Deus. Isso tira a laicidade do Estado? Não. A República Federativa do Brasil é um Estado laico. Uai, mas e esse Deus aí? Que Deus que é esse? É o Deus católico? É o Deus... Enfim. O que nós temos aqui é o seguinte. Lembra que eu te falei que a escrita do preâmbulo reflete o sentimento do constituinte originário? Naquele momento, por uma questão histórica, uma questão sentimental, a Constituição da República Federativa do Brasil foi escrita sobre um molde em que o constituinte originário achou por bem colocar sobre a proteção de Deus. Só isso. Não vincula, não tira a laicidade do Estado. Tudo bem? E entender que a laicidade do Estado o Estado, ele protege você tanto no direito de se manifestar de forma religiosa, manifestar a sua religião, quanto o seu direito de não ter uma religião. Você ter uma religião ou não ter uma religião, para a República Federativa do Brasil, você está protegido da mesma forma. Então, abusos com relação ao exercício da religião e abusos com relação ao não exercício da religião são vedados, inclusive a imposição de uma sobre a outra. Né? Alguém religioso impondo a sua religião para quem não é religioso e vice-versa. É claro que a gente tem um movimento mais contrário, no sentido de fanatismo religioso tentando impor a religião. Inclusive, religiões de matrizes africanas sofrem muito com esse problema, né? Mas a questão aqui todas as religiões são protegidas, inclusive o seu direito de não ter religião, beleza? E sob a proteção de Deus, não tira a laicidade da República Federativa do Brasil. Bom, eu acho que esses foram os pontos importantes aqui do preâmbulo, que é importantíssimo você saber isso daqui. Sabendo isso daqui, você mata praticamente qualquer questão. E então eu separei algumas coisinhas aqui pra gente dar uma olhada, uns exercícios rapidinho, tá? Só pra gente aprofundar aqui sobre... Aprofundar não, né? Só pra ficar mais claro como que isso aparece. Questão 1 é uma questão do CESP, né?
O preâmbulo da Constituição não é norma de reprodução obrigatória. Bom, até aqui, certíssimo, né? Deixa eu colocar aqui um laranja aqui, que eu acho que o laranja fica bom. Não é de reprodução obrigatória, ok, nos estados. Contudo, diante da sua plena eficácia, aqui você já tem que abrir o olho, né? Pode ser utilizado como parâmetro para controle de constitucionalidade. Bom, então a assertiva está errada, né? Então a gente sabe que isso daqui está errado. Tudo bem? E por que que está errado? O preâmbulo da Constituição, escrever Constituição com C maiúsculo, Constituição não possui força normativa e, portanto, não pode ser utilizado para o controle de constitucionalidade. Tudo bem? Ok, respondeu. Eu só queria chamar aqui essa plena eficácia, tá? Essa plena eficácia aqui está relacionado a uma parte da matéria constitucional, que é eficácia e aplicabilidade das leis constitucionais. Preâmbulo não é uma lei constitucional, então ele não tem essa plena eficácia, ou aplicação de imediata, mediata. Isso é dado em aplicabilidade e eficácia das leis constitucionais, então ele não é considerado uma lei. Essa parte aqui também estaria errada. Mas o grande foco, eu acho, aqui para a gente dar uma olhada aqui neste momento, seria essa resposta aqui. Questão 2. Por ser norma jurídica, a Constituição Federal... Por ser uma norma jurídica, aqui já está errado, né? Por ser uma norma jurídica, então aqui você já escreve aqui, não é norma. A Constituição Federal é dotada de força normativa para vincular, não vincula, e impor os seus comandos, a exemplo de seu preâmbulo, que possui força normativa de reprodução. Aliás, desculpa, isso daqui está certo, né? Porque ele está falando da norma, eu achei que era do preâmbulo, não é? Então, perdão aqui, fiz bobagem. Então, vamos lá. Por ser norma jurídica, a Constituição é dotada de força normativa. Perfeito. É porque aqui ele está falando da Constituição, achei que ele estava falando do preâmbulo, né? Então, ok. Para vincular e impor os seus comandos, sem dúvida, é norma fundamental. Ok. A exemplo de seu preâmbulo, aqui já começa a falar bobagem. Aqui você já tem que falar assim, aqui não. Aqui não. Que possui força normativa de reprodução obrigatória nas constituições, não. Então a resposta aqui, isso aqui está errado. O preâmbulo, eu achei que ele estivesse falando do preâmbulo no início do parágrafo, mas ele não estava, né? A exemplo do preâmbulo, o preâmbulo não possui força normativa, ou seja, não vincula. Perfeito. Então vamos lá. Sobre os enunciados contidos no preâmbulo da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos uma múltipla escolha, né? Contidos no preâmbulo. Então aqui nós já estamos falando do preâmbulo, né? Não tem valor normativo. Ok. Não podendo ser considerado na interpretação de dispositivos. Não. Ele serve exatamente, né? A grande função dele é ser esse vetor interpretativo. Não tem valor normativo e somente pode ser considerado na interpretação dos dispositivos constitucionais, se esses admitirem expressamente a sua interpretação. Não. Não é necessário que uma norma que esteja dentro da Constituição autorize a utilização do preâmbulo para a sua interpretação. Isso não existe. Devem ser observados na interpretação das normas constitucionais por ser tratados de vetores. Devem ser observados na interpretação das normas constitucionais. Verdade. Por se tratarem de vetores adotados pela Constituição. Mas, a princípio, sim. Perfeito. Vamos ler a próxima aqui. São promessas do legislador originário para o futuro. Uma norma programática? Não, né? E não podem orientar a interpretação. Errado. Exatamente contra tudo que eu falei aqui, né?
Questão 4. O preâmbulo da Constituição é classificado por Wade Lamego, Bulos, 2015, páginas 502, como sendo o documento de intenções que serve para certificar a legitimidade e a origem do novo texto. A partir de teses desenvolvidas, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o preâmbulo poderia ser utilizado como parâmetro. Decidiu se o preâmbulo poderia ser utilizado como parâmetro da constitucionalidade. Então, aqui, antes da gente procurar as respostas, na sua cabeça já tem que vir o seguinte, ó. O que o Supremo Tribunal, né, Federal fala sobre esse assunto? Não pode ser utilizado. Então, você tem que procurar uma resposta que fala que não, né? O Supremo Tribunal Federal adota majoritariamente a tese de que o preâmbulo não se situa no âmbito do direito, não havendo qualquer utilidade. Não, peraí, aí também não, né? Falar que o preâmbulo não serve para nada não é isso. Ele tem a sua importância, ele só não vincula, né? Só não tem força de lei. Então, assim, né? Aí vai uma dica, entre aspas, né? Preâmbulo ele não serve para interpretação, não serve como parâmetro de constitucionalidade, não é de reprodução obrigatória. Mas virar e falar assim, não serve para nada, aí também não. Ele serve como um grande vetor axiológico para a interpretação das normas constitucionais. Adotando a tese da eficácia idêntica, o STF garante que o preâmbulo possui eficácia de qualquer dispositivo constitucional. Não. Por isso pode ser utilizado como fundamento. Não, não pode ser utilizado como fundamento de controle, não tem função de norma. O STF decidiu que, apesar de não possuir força normativa, o preâmbulo traça linhas filosóficas, tá bom, e ideológicas do poder constituinte originário, podendo ser utilizado como vetor interpretativo. Cara, até aqui tá perfeito. Até aqui, aqui vale até a pena, né? Perfeito. Para você que quer estudar, copiar essa frase aqui, porque ela é interessante. Apesar disso, não possui eficácia normativa, fato, e não limita a atuação do poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado é aquele poder que você estuda lá em poder constituinte que gera uma alteração na Constituição. Ou então pode ser o decorrente que gera uma Constituição nova em estilo estadual, né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Quando você modifica uma Constituição, ele vem do poder constituinte derivado. E, sim, no caso, ele não limita a atuação. O fato de a gente ter o preâmbulo não vinculando, ele não limita a possibilidade de você propor uma emenda constitucional, por exemplo. Por isso, não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Cara, isso aqui é perfeito. Perfeito, com uma redação assim muito interessante de você ter ela na ponta da língua, né? É certo que a parte introdutória do texto constitucional exerce uma função juridicamente relevante, auxiliando o operador do direito na interpretação da Constituição. Por isso, possui um importante valor interpretativo em virtude disso. O STF entendeu que o preâmbulo também possui valor normativo. Não, matou aqui, né? No final aqui ele começou a falar bobagem, né? Que se entendeu que o preâmbulo também possui valor normativo, limitando o poder constituinte derivado. O STF levou em consideração que o preâmbulo adveio de uma mesma manifestação constituinte responsável pela feitura de outros dispositivos constitucionais, criando direitos e deveres. Todavia, não serve de parâmetro para a declaração. Ele não é norma, ele não cria direitos e deveres. Beleza? Então, a resposta aí ficou a letra C. Tranquilo? Bom, essa foi a aula sobre o preâmbulo. Eu acredito que com tudo que foi falado aqui já seja o suficiente para você conseguir aí matar as questões de concurso público ou da OAB no geral que vierem a cobrar o tema. É um tema extremamente simples. Alguns concursos assim mais básicos, né, que a banca é mais preguiçosa, às vezes copia e cola o preâmbulo, muda uma palavrinha e pede a decoreba, mas é muito difícil de aparecer. Sabendo isso daqui, você mata aí uma porrada de questão. E agora é só treinar, né? Espero que essa aula tenha ficado legal, tá? Eu vou me esforçar para tentar gravar isso daqui com mais frequência e vamos fazer um curso de cabo a rabo de direito constitucional. A gente vai verificar desde o preâmbulo e todos os artigos da Constituição que são importantes para a gente estudar.
Tranquilo? Algumas vezes eu vou dar uma pincelada, algumas não, né? Muitas vezes eu vou dar uma pincelada para a segunda etapa em Direito Constitucional da Ordem, porque treina a questão da dissertativa, mas o conteúdo material da Constituição, para qualquer concurso, se você souber isso daqui, você está estudando Direito Constitucional para qualquer prova que você fizer. Beleza? Muito obrigado e agradeço até.